turmas da EJA, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e nesta aula de número 10 teremos o seguinte objeto de conhecimento. Acompanhem. Vamos tratar sobre a semântica, ou seja, sobre os sentidos que podemos encontrar, como eles podem ser construídos e gerados dentro dos contextos que estivermos analisando, certo? Detalhando esse nosso objeto de conhecimento, falaremos sobre ironia e ambiguidade, ok? Então vamos iniciar mais uma aula. Então notem, pessoal, para esta aula nós selecionamos duas situações, dois fenômenos que são capazes tanto de influenciar os sentidos, as nossas interpretações, como também podem ser aí a questão de um efeito de sentido, como é que a gente pode dizer? Algo que é intencional, né? Então, é algo que pode ser construído intencionalmente, mas também temos que ficar de olho nos sentidos que eles vão gerar em quem irá ler o texto e interpretá-lo, certo? E nós vamos, então, começar a tratar destes assuntos, na verdade, com uma piada. É isto mesmo, eu convido vocês a lerem uma piada junto comigo. Então, vamos lá. O título é Piada para o WhatsApp, ou seja, uma piadinha curta que pode ser aí encaminhado pelos aplicativos de mensagem, que aí está dito WhatsApp, mas nada impede de ser outro, tá bom? Diz aí o texto, ou a piada, né? Fui almoçar ontem na casa de uma amiga. Quando terminamos de almoçar, ela me disse: fiz o almoço, agora a louça é sua. Peguei a louça, coloquei tudo em uma sacola plástica e fui embora. Agora a mulher aqui na frente de casa com a polícia querendo a louça de volta. E aí vocês podem me dizer: professora, não achei graça desta piada. Outros podem achar engraçado. Tudo vai depender do contexto, de quem lê esta piada. Tudo vai depender, né, da pessoa que estiver lendo, das situações que a pessoa já vivenciou. Alguns vão achar engraçado, outros não. Mas o que nós temos que estar atentos aí é para a intenção clara de quem elaborou aí este pequeno texto, de gerar um humor, de criar uma situação que possa vir a causar o riso de alguém. Talvez até esta piada tenha sido inspirada de alguma forma em alguma situação que realmente aconteceu, né? E aí, a pessoa que escreveu esse texto teve essa intenção de gerar o riso, de gerar um humor. Por quê? Porque ela trabalhou com uma situação, com um mecanismo que é capaz de gerar humor. E que mecanismo é este? É justamente a ambiguidade, tá bom? Por exemplo, quando a anfitriã, né, que preparou o almoço, disse: agora a louça é sua, ela queria dizer que a pessoa que foi a convidada, né, para a refeição iria ser a responsável pela louça no sentido de lavá-la, deixá-la limpa, correto? Mas essa convidada compreendeu de outra forma, compreendeu de uma maneira mais literal, ao interpretar este pronome possessivo, né? Agora a louça é sua. Se é sua, né? Ela entendeu. Posso levar para casa. Ela entendeu literalmente como posse, como se fosse um presente, e assim levou a louça para casa. Quem escreveu este texto teve a intenção de trabalhar com essas duas interpretações e de colocar essas duas interpretações em jogo aí, justamente para gerar o humor. Então, por isso que sim, temos em jogo, neste texto, na interpretação dele, a questão da ambiguidade, com um claro objetivo de construir um efeito de humor. Claro, o riso é algo pessoal, pode ser que você ache graça ou não, porém,
A intenção está presente no texto e o mecanismo para isso foi empregado, que é a ambiguidade. Então vamos justamente pontuar este nosso conceito na cartela. Então a ambiguidade resulta dos diferentes significados que pode ter um termo ou uma expressão, seja por polissemia, seja por homonímia. O contexto especifica o sentido a ser selecionado. Então vejam aí que no caso a palavra sua, né, ou melhor, né, a louça é sua, tinha um sentido para a pessoa que preparou o almoço e a pessoa que recebeu, né, ali a informação, a pessoa que era convidada, interpretou essa mesma frase, a louça é sua, de uma outra maneira. Então vejam aí que nessa situação o que demandou foi o contexto, né? Foi o contexto que iria selecionar ou não um sentido ou outro, né? Então a ambiguidade, especialmente para trabalhar nesse processo de construção de humor, ela vai justamente colocar em jogo esses dois sentidos, não é? E numa situação aí como esta, de uma piada, ela é sim um mecanismo extremamente útil para esse processo de causar o humor, o efeito de sentido do riso e assim por diante, ok? Mas será que a ambiguidade só trabalha no processo do humor? Não. A ambiguidade, essa questão de mais de um efeito de sentido, inclusive, né? Uma interpretação que pode ser múltipla, é extremamente utilizada em textos literários. Sim, a arte literária busca esse processo da múltipla significação, porque isso, dentro do texto literário, que quer aí gerar a arte, né, o encantamento, a apreciação estética, a ambiguidade é muito bem-vinda. É isso mesmo. E aí, gente, vamos agora na cartela também acompanhar justamente um trecho de texto que é já do campo literário, é um texto desse universo literário. Vamos lá então, fiquem atentos a esses trechos em destaque, tá bom? Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada à forma para a casar como eu sou, né? Fernando Pessoa foi um poeta, um dos maiores da língua portuguesa e era português. Como identidade nacional, os portugueses eles têm muito essa relação estreita com a questão da navegação, das grandes navegações, né? E aqui eles falam de navegar. E ele fala, navegar é preciso, viver não é preciso. No primeiro contato, a gente vai relacionar essa expressão é preciso, não é preciso, com a necessidade, né? A precisão de algo. Então, nesse contexto dos navegadores aí, né? Para eles, navegar é algo que é necessário, que é extremamente relacionado com a necessidade deles, né? E se não é possível navegar, então não é necessário nem viver, né? Então viver não é necessário, mas navegar sim, né? Então navegar é necessário. Essa seria a nossa primeira interpretação dessas duas expressões. É preciso, não é preciso. Porém, essas mesmas duas expressões podem ser interpretadas de outra forma. Por exemplo, quando eu digo que navegar é preciso, o que eu estou querendo dizer também? Que navegar é algo que precisa ser exato. É algo que precisa da precisão. Então, eu utilizo instrumentos, eu estudo para fazer
aquela atividade, eu utilizo o conhecimento acumulado, não é algo que se faz aleatoriamente, simplesmente eu entro num barco e saio comandando aquele barco. Não, porque navegar é uma atividade que demanda precisão, demanda exatidão. E na mesma situação, quando ele diz viver não é preciso, ora, viver não é algo exato. A gente não tem controle sobre as coisas que vão acontecer. Então, por isso que a gente diz viver não é preciso, porque não é algo que eu consigo medir, prever. Eu posso planejar a minha vida, mas se aquilo vai acontecer exatamente da forma como eu planejei, de maneira precisa, a gente não tem como prever. Então, nesse sentido, notem como as expressões é preciso, não é preciso, ganham duas significações. E as duas são possíveis dentro do contexto, são leituras aceitáveis, vamos colocar assim, perfeitamente plausíveis dentro deste contexto aí do texto literário, das navegações. E aí eu pergunto a vocês, será que foi à toa que Fernando Pessoa escreveu este texto desta forma? Ou será que foi proposital? Certamente foi proposital, porque, novamente, torno a enfatizar aqui com vocês a questão da multissignificação, dos vários sentidos, é algo que é perseguido pelas pessoas que trabalham com a linguagem literária, pelos poetas, pelos escritores de romance, assim por diante. Então, sim, é bastante provável que o poeta Fernando Pessoa escreveu o texto desta forma, porque ele queria justamente colocar na nossa mente essas duas significações possíveis dentro desse processo. Querem outro exemplo? Nós vamos a ele. Ainda com Fernando Pessoa, olhem só, temos o poema Mar Português. E, novamente, fiquem atentos aí aos trechos em destaque. E, mais uma vez, um texto que vai tratar aí sobre as navegações. Olhem só. Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então notem aí que é realmente um poema que fala sobre as navegações, sobre a glória portuguesa, sobre esse processo de se lançar ao mar, ao desconhecido, para explorar e avançar. Quando ele diz quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor, o bojador era uma região que era extremamente temida, porque dificilmente se conseguia passar dessa região. Então, por isso que ele coloca, quem quer passar além do bojador, quem quer cruzar aquele obstáculo, tem que passar para além da sua dor, né? Mas, vamos retornar aqui a este trecho. Esses dois versos são muito conhecidos, ou melhor, este verso aqui, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E aí as pessoas conhecem, inclusive, fora do contexto, né? E aí, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Ora, essa frase, essa expressão é muito utilizada quando nós queremos nos referir, não é? Será que vale o esforço? Será que toda essa situação, todo esse trabalho é algo que vai me dar resultado, que vai me trazer retorno? Normalmente se diz, né? Aí a gente se pergunta, vale a pena? Né? Então, nos dias atuais, essa expressão ganhou esse sentido. Será que isso vale a pena? Vale o esforço? Mas a gente volta um pouco mais. Essa expressão valer a pena, o que será que ela também pode significar? Valer a pena. Ora, como que antigamente, há muitos anos atrás, as pessoas escreviam? Antes de existirem canetas, lápis, grafites, né? Poucas eram as pessoas que tinham, né, que sabiam escrever.
E, mais raro ainda, era ter os materiais para isso, né? Era utilizado o quê? Tinta e pena. E não eram materiais baratos não, tá, gente? Eram materiais custosos, não eram todas as pessoas que tinham acesso. Então, quando se dizia que algo valia a pena, será que vale gastar a pena para escrever? Essa pena aqui era a pena da escrita, que era algo valoroso. Então, inicialmente, a própria expressão valer a pena recupera todo esse processo anterior. Valeu a pena, valeu o material da escrita, e aí com o tempo esse sentido, que era o original dessa pena da escrita, foi se perdendo. Quase ninguém associa, né, esta pena aqui com a pena da escrita, e foi ficando apenas o sentido geral que se tem hoje, né, de valer o esforço e tudo mais. Então vejam, mais uma vez, a gente encontra no texto literário essa questão da dupla interpretação, do duplo sentido, da dupla significação, uma ambiguidade numa palavra, numa expressão, né? Então, partindo disso, da piada do texto literário, o que nós podemos dizer sobre a ambiguidade? Vamos avançar então? Olhem só, a ambiguidade pode ser uma virtude, quando empregada em textos que intencionam gerar humor, como vimos no primeiro exemplo, na literatura, como vimos nos outros dois exemplos, ou mesmo na linguagem da publicidade e propaganda, também utilizam muito a ambiguidade, a dupla significação, nesses textos de publicidade e propaganda, para te convencer a comprar algo, correto? Né? O objetivo nesses textos é criar múltiplas interpretações mesmo, tá? Em textos, porém, né, em textos de informação ou jornalísticos, será que é legal ter dupla interpretação? Então notem que aí a gente saiu para um outro campo de comunicação, para uma outra esfera comunicativa, a da informação, a dos jornalísticos, né? Então nesses ambientes, a ambiguidade não é bem-vinda, justamente porque ela pode gerar problemas na compreensão do sentido de algo. Eu quis dar uma informação, escrevi de uma forma, mas acabei gerando dupla informação. E aí meu recado não vai atingir o seu objetivo, correto? Que era informar. Né? Então, algumas construções textuais podem acabar ocasionando desinformação em vez de informação. E aí nós temos exemplos. Na nossa próxima cartela, acompanhem aí. Olhem só. João quebrou aquele banco, Maria ama aquele canto. Ah, professora, essas frases são simples. O que teria aí de duplo sentido, de dupla interpretação? Bom, me acompanhem aqui, olhem só. Próxima tela. A palavra quebrou pode ter mais de um sentido, especialmente quando ela está relacionada com a palavra banco dentro do contexto. Sim, pensem aí. Da mesma forma, mais adiante, a palavra canto também pode ter mais de um sentido, não é? E que sentidos seriam esses? Olhem só, né? Quando eu digo que João quebrou aquele banco, quais sentidos eu coloco aí em evidência? Na próxima tela, olhem só. Quebrou pode ser estilhaçar, sim, né? Fazer algo se partir, tudo mais. Mas também pode ser falir, levar à falência. Quebrar uma empresa, quebrar algo, enfim. E a palavra banco tanto pode ser um objeto para se assentar, né, para assentar-se, mas o banco pode ser uma instituição financeira. Então, quando eu digo que João quebrou aquele banco, ele pode ter quebrado o objeto, né, de sentar, mas também ele pode ter levado a instituição financeira à falência. Olha aí. E aí, isoladamente, essa frase me causa uma dupla informação, eu não sei o que se quer dizer. Se isso fosse um recado, uma informação a ser dada a alguém, teria ali um problema de informação. Seguindo adiante, olhem só. Maria ama aquele canto. Este canto poderia ser o quê? Próxima tela. Tanto poderia ser o lugar, né? Um lugar, um ambiente, né? Ali o canto da sala. Mas o canto também pode ser uma parte de uma ópera, né? Então, ela ama o quê? Estar em um ambiente, em um lugar,
ou ouvir aquela parte daquela ópera. Então vejam que a questão da ambiguidade, então, ela tem que ser observada nos gêneros textuais, nos ambientes de comunicação no qual nós estamos fazendo o nosso processo comunicativo. Nós temos que estar atentos a isso. Esse ambiente comunicativo aceita bem uma ambiguidade ou não? Ela é bem-vinda ou não? Eu posso utilizar aqui o duplo sentido? Fiquem atentos a isso, tá? Porque a ambiguidade pode ser vilã ou mocinha, depende do ambiente comunicativo e do gênero textual com o qual eu estou trabalhando, certo? E aí, saindo um pouco da ambiguidade, agora nós vamos tratar do outro efeito de sentido que nós selecionamos para esta aula. E aí, convido vocês para relermos, porque este poema já foi lido em outra aula deste módulo, tá? Vamos então reler um poema. E, mais uma vez, peço que vocês fiquem atentos ao trecho em destaque. Olhem aí, versos íntimos, Augusto dos Anjos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que, nesta terra miserável, mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causinda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então vejam que é um poema bem pesado. E eu quero chamar a atenção de vocês para a cartela de número 15. Eu vou pedir para o nosso suporte voltar. Muito obrigada. Cartela de número 15. Primeira coisa, a palavra quimera significa sonho, tá, pessoal? Então olhem só esses dois primeiros versos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera, ou seja, ninguém assistiu ao formidável enterro de teu último sonho. Olha só, a palavra formidável, ela quer significar o quê? Que algo é muito bom, que algo é legal, que algo é extremamente agradável. E aí, na sequência, enterro do teu último sonho. Primeira coisa, né? Nós seres humanos, em nossa vida, nós estamos aí sempre em busca dos nossos sonhos e objetivos. E aí, sonhar, né, em realizar as coisas e tudo mais, e aí de repente estamos diante do nosso último sonho, ou seja, já estamos numa vida com muita desesperança, e de repente esse último sonho é enterrado. Como isso pode ser formidável, hein, gente? Será que ele realmente considera enterrar o último sonho algo formidável, algo agradável, algo extremamente positivo? Certamente não, né? Considerando todo o contexto e já conhecendo o estilo de Augusto dos Anjos, toda a questão existencial e a forma como ele costuma construir os seus poemas, a gente já pode interpretar que nesses dois primeiros versos ele quis ser irônico ao dizer que o enterro da última quimera foi formidável, não é? Então, ser irônico. O que seria, então, esta construção de ironia? Olhem só, me acompanhem, então, aí no nosso conceito. Ironia é justamente essa característica geral, né, de fazer alguma coisa ser entendida expressando o seu oposto, né? Então, costuma-se dizer que a ironia é dizer algo, mas querendo significar exatamente o oposto. Né? Então, quando ele diz que enterrar a última quimera é formidável, ele na verdade quer dizer exatamente o oposto. Ele não quer dizer que é formidável. Ele quer, na verdade, demonstrar o quão desagradável é aquela situação. E para conseguirmos interpretar que algo é uma ironia, é necessário de contexto. Notem que eu li o poema inteiro, eu acentuei que se tratava de um poema de Augusto dos Anjos, eu retomei com vocês algumas características justamente para cravar. Aqui ele foi irônico, então eu preciso de contexto, de informação, ler o texto todo para poder identificar que ali nós estamos diante de uma ironia.
E a ironia é muito utilizada em textos literários, como a gente acabou de verificar neste poema, mas também a temos em textos maiores, em prosas, em romances, como a gente vai recuperar agora um trecho do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, no qual temos ironia. Olhem só. Sabe de uma coisa, general? O que é? O Quaresma está doido. Mas o quê? Quem foi que te disse? Aquele homem do violão já está na casa de saúde. Nem se podia esperar outra coisa, disse o doutor Florêncio. Aqueles livros, aquela mania de leitura. Para que ele lia tanto? Indagou Caldas. Dele é de menos, disse Florêncio. Genelício atalhou com autoridade. Ele não era formado. Para que meter-se em livros? É verdade, fez Florêncio. Isto de livros é bom para os sábios, para os doutores, observou Sigismundo. Devia até ser proibido, disse Genelício. A quem não possuísse um título acadêmico ter livros. Evitam-se assim essas desgraças, não acham? De certo, disse Albernaz. De certo, fez Caldas. De certo, disse também Sigismundo. Então, nesse pequeno trecho aí, recuperado do romance de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, temos aí uma conversa entre essas três pessoas e a gente sabe que são falas dessa conversa por conta do travessão, né, a marca textual que nos mostra aí. E nessa conversa, eles dizem aí, né, aí Policarpo, né, adoeceu, e por conta dos livros, e que os livros deveriam ser proibidos para quem não tinha formação. Ora, por que isso seria uma ironia, professora? Primeira coisa, trata-se justamente de um livro, né? Essa história vem para nós por meio de um livro. E aí, vamos lembrar que o nosso Lima Barreto, que foi quem escreveu, ele utilizava os seus escritos para espelhar a sociedade, todas as classes sociais e demonstrar esses padrões. Então, ele queria trazer ali aquele ambiente de república recém-constituída, e essa república recém-constituída, certamente, existiam classes ali sociais que achavam que realmente estudar tanto não era para todos, que livros deveriam estar restritos aos doutores, aos que tinham grau acadêmico. E aí, gente, como construir bem uma república sem formação para todos? Então, certamente, quando o nosso Lima Barreto coloca isso em seu romance, ele quer justamente mostrar o contrário, mostrar o oposto. Vamos nos lembrar que também a ironia pode ser utilizada nesse processo de crítica social. E ao fazer isso, ao trazer isto à tona, ele coloca justamente aí esse processo irônico. Ele diz algo, mas ele quer demonstrar justamente o oposto, certo? Então, ainda falando sobre ironia e seu conceito, é justamente isso da crítica que nós temos na nossa próxima cartela. Olhem aí. A ironia é também um importante recurso de crítica social. Essa questão, né, da crítica é muito presente na literatura. Então, a ironia como esse processo de crítica. E para mostrar para vocês mais um exemplo disso, e o nosso último desta aula, eu trago agora um conto do Monteiro Lobato, um conto que não é do Sítio de Capão Amarelo. É um trecho de um conto Negrinha. O nome do título deste conto é Negrinha, tá bom? E aí, ele trata de uma órfã que fora filha de escravos e que é órfã, né? Como o nome já diz. Então, ela foi criada por uma senhora aí que foi ex-dona de escravos, mas que socialmente ela era muito bem vista na sociedade, como uma pessoa muito bondosa. Mas olha só como essa senhora tratava a Negrinha, que nem nome tinha, né? Olhem só. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Nascera na senzala de mãe escrava e seus primeiros anos de vida vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre farrapos de esteira e panos imundos, sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa, com lugar certo na igreja e camarote de luxo no céu, uma virtuosa senhora, em suma, dama das grandes virtudes apostólicas, esteio
da religião, vamos lá? Passando a cartela, por favor. Esteio da religião e da moral, dizia o padre. Ótima, dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. Viúva sem filhos, não acalejara o choro da sua carne, e por isso não suportava o choro da carne escrava. Assim, mal vagia longe na cozinha, a triste criança gritava logo nervosa. Quem é a peste que está chorando aí? Quem havia de ser? A pia de pratos? E aí, o texto vai seguir, né? Mas notem o seguinte. Primeira coisa, pessoal, uma pessoa que trata assim uma criança órfã, será que ela realmente é tão ótima, né? Como diz o texto, ótima senhora, dona Inácia, uma pessoa que tinha escravos até pouco tempo? Ora, certamente, eis aí a ironia, ele usa a expressão ótima senhora justamente para mostrar que ela não era ótima, não. Em uma sociedade que na qual se recém aboliu a escravidão, né, pessoas como Dona Inácia certamente eram muito comuns. E ao chamá-la de ótima e ao mesmo tempo demonstrar os seus comportamentos, é que Monteiro Lobato estava ali criticando a sociedade, utilizando a ironia como mecanismo para isso. Certo, pessoal? Então, assim, nós vamos encerrando esta aula na qual tratamos da ambiguidade e da ironia, ok?